ter alguma participação ao fundo perdido. E na altura, quando estava a fechar-se um quadro comunitário, a gente foi insistindo, dizer, pá, não, vamos aproveitar, vamos fechar, faz isto, vem o próximo quadro comunitário, nós vamos aproveitar o próximo quadro comunitário. E quando chegou o terceiro, acabou. Já ninguém conseguia ter alguma componente de fundo perdido em algumas situações de máquinas de produção. E depois diziam assim, pá, realmente a gente devia ter aproveitado aquilo e torceram um bocado a orelha. Porque, apesar de parecer pouco, se nós compararmos com o outro setor da atividade económica, compararmos com o 2020, é interessante. É interessante do ponto de vista do incentivo. Agora, os desafios e as dificuldades da agricultura, do mundo rural, também são distintas dos desafios, digamos, dos outros ramos da economia. Também é essa diferenciação. Agora, pronto, estão ali entre 25%, 50%, 40%, 50%, 60% de fundo perdido. É o que, em algumas situações, claro, e com algumas majorações, incluindo em zonas menos desenvolvidas e colocando jovens no meio, enfim, pertencendo à associação. Bom, tudo aquilo que são aquelas condições que lá estão. Mas é o que nós temos e é aquilo que nós temos que, penso eu, que temos que aproveitar. Não é? Eu lembro que há, por exemplo, no PDR, agora, há despesas, nomeadamente de internacionalização, que não cabem lá. Também já não cabiam no outro, no PRODER. Quem fazia isso depois era ou as associações, com programas específicos, ou o SI Qualificação. Mas, se nós formos a ver, o próprio PDR tem lá despesas, claro que estão limitadas, 5% ou o que é, para a parte de marketing, de branding, de estudos de mercado, etc. Portanto, há ali. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que há entidades que estão a ponderar ir mais pelo PDR do que ir pelo, vamos chamar, 2020. Porque, apesar de tudo, e haver algumas limitações, naquilo que pretendem fazer, é mais interessante ir pelo PDR. Portanto, devemos sempre equacionar as duas. É claro que tem que relacionar com o CAIS, é claro que há atividades no meio, é claro que supostamente quem vai a um lado não pode ir ao outro, já sabemos disso, mas pode haver ali zonas, ou produtos, ou explorações que podem ter as duas situações, até porque fazem processam vários produtos e vários serviços. E há uma maior tendência, quer dizer, porque veem fundo perdido e querem explorar a fundo se não podem ir por ali, antes de enverdar pelo 2020. Tirando a parte da internacionalização, que isso é outra guerra. Muito bom dia. Eu gostaria de... gostaria de colocar a seguinte questão. No âmbito do programa Portugal 2020, prevê-se, segundo a informação que dispomos até o momento, de apoios em matérias de reabilitação urbana a nível privado, nomeadamente habitação, e também numa outra vertente do turismo e ecoturismo. Prevê-se alguma informação ou algum apoio nesse sentido? Reabilitação urbana. Há 2 dias, acho que foi no portal do Governo, foi anunciada uma medida para a reabilitação urbana que carece ainda de fundo, ou carece ainda, digamos, de sustento. Eu não percebi, essa reabilitação urbana que saiu, essa notícia que saiu da reabilitação urbana, era direcionada para a área pública, local, ok? O que eu não consegui perceber na notícia, e depois não encontrei respostas que me esclarecessem, era se essa ferramenta financeira de apoio à reabilitação urbana, e estamos a falar de recuperar mercados, edifícios públicos, etc., se era uma ferramenta, se era um incentivo ou se era uma ferramenta financeira. Porque, da forma como estava escrito, pareceu mais uma ferramenta financeira. E o que é uma ferramenta financeira? É, basicamente, como existe no turismo, já lá vou, como existe no turismo, é termos o turismo, ter protocolos com entidades bancárias que quiseram estar nesses protocolos, ou que o Turismo de Portugal selecionou, e que têm taxas de juro mais baixas do que a taxa de juro local, mercado, ok? Portanto, essa linha da reabilitação urbana para a parte local, e eu não consegui que me esclarecessem ainda, porque se calhar não conseguem mesmo, se é uma coisa financeira, então onde é que entra aqui? Se é um incentivo, e então onde é que isto entra aqui? Por um lado. Ou se é uma ferramenta financeira que, ao fim e ao cabo, é um negócio
bancário, ou seja, eu vou buscar dinheiro mais barato. E porque é que é interessante ter ou o turismo ou estas instituições por trás? Porque a nível de garantias e a nível do projeto fica mais facilitado, ou seja, o turismo, e agora batendo no turismo, se nós abrirmos a parte do portal do turismo, nós temos lá algumas linhas de apoio ao turismo e vão, enfim, desde apoios de praia à área cultural. E à requalificação de património turístico já existente, digamos, a pensões degradadas, enfim, à restauração, está lá tudo. Mas o que lá está, até por exemplo o próprio Jéssica, que é um programa de reanimação urbana, também na área turística, mas o que lá está, se lermos com atenção, não é incentivo, é um protocolo bancário que dá uma linha que tem acima da Euribor mais 2 PPs, portanto, mais 2%, ou Euribor mais 3%, quer dizer, que supostamente é um pouco mais abaixo. E quando nós submetemos e que o Turismo Portugal, a maior parte das vezes, tem que chancelar aquele projeto, tem que dar, enfim, o seu parecer sobre aquele projeto. E vamos à banca com o parecer do banco, enfim, do turismo, dizer, olha, está aqui, aquilo está tudo, enfim, está tudo organizado, e aí, eventualmente, as exigências do ponto de vista das garantias são menores e a taxa de juros é menor. Portanto, isto para responder ao que existe agora. Aquilo que poderá vir a existir no âmbito do turismo, o turismo, no último CREN, só houve um, no CREN, o turismo tinha com participação na obra. Ou seja, era o equipamento produtivo, não é? Assim como uma fábrica tem com participação na máquina, que é a área produtiva, para o turismo, a área produtiva é ter quartos. Portanto, e como a máquina também é comparticipada, mas com fundo reembolsado, ou seja, com empréstimo e depois devolver, o turismo também era assim que funcionava. Portanto, agora, no último quadro comunitário, no CREN, o turismo que mais foi apoiado era um turismo que tirando, enfim, exceções de algum turismo de natureza local, de turismo rural, algumas que existiram, era o turismo de uma gama de mais 4, 5 estrelas. Portanto, tudo o que se fomos ver que era mais apoiado, se puxarmos os projetos apoiados, estamos a ver que é turismo de alta gama, porque era essa, pelo menos estava no PENT, que é o Programa Estratégico Nacional para o Turismo, que vigorou até há pouco tempo, ainda está em fase de reestruturação, era essa a orientação estratégica que nós tínhamos, ou seja, não queríamos que Portugal fosse um turismo de mochila, digamos assim, queríamos que Portugal se tornasse um turismo um destino turístico de excelência. Então, o que foi apoiado foram empreendimentos turísticos de maior valor. Prevê-se que neste quadro comunitário o turismo continua a ser uma aposta, e será certamente uma aposta, aliás, está em finalização o próximo plano estratégico, o Turismo 2020, que será um documento que depois irá orientar e irá, segundo esse documento, serão ou não aprovadas candidaturas do turismo. Há bocado dava exemplos, enfim, descabidos, dizer que não posso fazer turismo sol e mar em Castelo Branco, porque existirá um Plano Nacional de Turismo que vai dizer quais são os produtos turísticos, enfim, passando um bocado a semelhança do anterior, quais são os produtos turísticos e as vocações turísticas de cada região. E a partir daí é que as entidades podem dizer, ok, eu quero fazer. Não é? Pronto, e isso vai ser possível no turismo, no próximo quadro comunitário. Por exemplo, para as fábricas, não há apoio para instalações. Não há apoio para fazer pavilhões. Às vezes tem empresas que dizem, mas eu tenho uma fábrica, não posso fazer um pavilhão, o homem vai fazer um hotel, pode fazer um hotel. Está bem, mas o hotel dele é a sua máquina. Vamos lá perceber, não é? Para as fábricas não há dinheiro para instalações. Pode haver dinheiro para adaptar alguma instalação. Se eu precisar pôr uma máquina um tamanhão imenso, que tenha que fazer rasgos no chão, tinha que fazer um piso técnico para ela, tinha que fazer condutas, etc, etc. Mas sapatas de botão, isso sim, isso faz parte da máquina. Agora, fazer, como já houve no segundo comunitário, fazer os pavilhões, os armazéns, não, isso não vai existir. Pelo menos não houve e não se prevê que venha a existir. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, permita-me só sublinhar em relação à habitação, que não referiu, faz ideia se está previsto algum apoio nesse sentido? Desconheço. Naquele desafio da reabilitação urbana,
havia uma linha que previa, mas é o município que era o promotor, previa a reabilitação urbana para edifícios de habitação social ou de renda condicionada. Sim, nessa perspectiva, sim. Para a habitação própria, desconheço. Por fim, só uma última questão. Relativamente às PMEs, numa lógica de ampliação, digamos, ou aquisição de determinados espaços, também não se aplica, ou seja, podemos criar esta semelhança com as fábricas que referiu há pouco. Portanto, à partida não haverá apoios nesse sentido. Não se prevê que haja apoio para instalações. Obrigado. Eu depois só queria referir, à medida que forem saindo, ou no fim, quando saímos todos, deixem a folhinha da avaliação e outra folhinha preenchida aí numa mesa lá ao fundo, está bem? Que é importante para nós percebermos também, para melhorarmos continuamente. Isso não, por exemplo, às vezes na internacionalização dizem-me assim, mas está bem, ok, eu vou a feiras, eu vou aqui, eu vou lá, mas eu queria mesmo era comprar lá um distribuidor. Eu queria mesmo era que me ajudassem a entrar no capital social de um armazém lá, para ser de plataforma, para ser distribuir os meus produtos lá. Não é possível. Não é possível. Agora, lá está. Agora, há ferramentas financeiras para determinados mercados e envolvendo capitais de risco que podem permitir essas operações. Mas não é isto. São operações financeiras, é mundo bancário. Ok? Desculpa? ONGs, sim. Eu tenho forte expectativa, nós trabalhamos também muito com as ONGs e com os IPSS. Naquela área do capítulo, na área da educação, sim. Na educação existirão as linhas de apoio à formação, à qualificação, certo? Quem tiver associado a SCEPs, esperamos que também venha sigamos, o financiamento ou a ferramenta de financiamento para os próprios SCEPs, e depois tudo que são programas sociais que envolvam a qualificação, ou de grupos desfavorecidos, ou de etnias desfavorecidas. Olha, agora havia escolhas, não é? Escolhas acabou, ou está para acabar há pouco tempo, não é? Também tinha que envolvia a área social e era qualificação para determinados grupos étnicos. Portanto, isso prevê-se. Agora, o que eu não consigo responder agora, já, é a outra fase da área social, que é a tal reabilitação dos edifícios e a tal adequação de instalações, que foi possível no CREN, nomeadamente ao abrigo da 612, não é? Os lares, os CAUs, etc. E que neste momento eu não... Enfim, há quem me diga que pode haver ali qualquer coisa para isso, mas não tenho certeza, como tenho de outras coisas que acabei de dizer aqui, que seja possível fazer um lar ou fazer um centro de atendimento ou um centro de dia. Vejo um bocado mais difícil isso. Agora, retocar, acondicionar a parte energética, sim. E projetos de inovação social e de empreendedorismo social, esses sim serão fortemente incentivados, não tenho dúvidas. Haja criatividade. Outro dia falava com o município que ia pegar na Universidade Sénior e andar com a Universidade Sénior por todas as aldeias para ir sacar aquilo que são os mistérios, os ofícios que essas aldeias tinham, não é? Desde o sapateiro ao tanoeiro, à mulher que faz as compotas, pronto, aquilo que era crítica da aldeia e com essa atividade também envolver a Universidade Sénior, pronto, para dar ali uma dinamização social à região. Portanto, haja ideias ao nível do empreendedorismo social, porque é uma área que a Europa gasta muito dinheiro e precisa de gastar dinheiro, porque não pode deixar ninguém de fora. Ok. Pronto, nós como também me viram, também temos aqui uma ligação a Cabo Verde e a Moçambique, não é? O que nós temos feito é estar com especial atenção àquilo que são linhas diretamente europeias, porque repare, uma linha que é nacional tem um âmbito um bocado nacional, ou mais nacional. Agora, há linhas europeias, porque há o fundo de desenvolvimento, não é? Que prevê que haja esse tipo de parcerias com países mais próximos, digamos assim.
nomeadamente os países da ACP, portanto, a África, Caribas e Pacífico. Portanto, e esses aí estão envolvidos em determinado tipo de linhas. Além disso, há outros fundos, que não é, até agora foi a Europa, quer por aqui, quer por outro lado foi a Europa, mas há outros fundos. Estou-me a lembrar do BAD, não é? do Banco Africano, estou-me a lembrar do Milênio, portanto, o Banco Americano, estou-me a lembrar de fundos, às vezes fundos do norte da Europa, muito específicos, que se dedicam uma questão de filantropia, a apoiar projetos para incapacitados ou para a discriminação feminina, ou para o combate à mutilação feminina, ou para, enfim, coisas muito focalizadas do ponto de vista social, mas que existem, não é? Portanto, aí o que a gente faz, daí a importância, é o que a gente faz, e por isso eu estava a pedir para deixarem as folhas, temos essa coisa que é o radar, quando identificam isso, se tiverem lá o vosso mail, nós vamos informando, porque nós também vivemos disso e temos feito alguns projetos a apoiar entidades locais a fundos internacionais. É isso, portanto, uns deles são para a área da formação, outros são para a área mais material, mais de equipamentos. E não costuma ser muito complexa a candidatura. Também o montante nunca é muito alto, mas não costuma ser muito complexa. Por favor. Sim. A criação, lá ver, por defeito regulamentar, digamos assim, que a associação, a entidade tem que estar constituída no momento da submissão do próprio projeto. Nem que seja umas horas antes. Havia regulamentos que até exigiam 60 dias antes. Não sei qual vai ser o caso concreto. Mas, para a criação, enfim, em si, agora, se essa entidade surgiu há uns tempos atrás, mais recente ou menos recentes, com um objetivo próprio, e que esse objetivo se enquadra em determinado projeto, sim, é uma questão de fazermos aqui o melhor dos casamentos, não é? Na área das aplicações móveis, sim. no CRED, acha que se enquadra na inovação? É uma guerra. É uma guerra porquê? Porque às vezes eu não sou informático, mas eu acho que não sou nada, mas são aqui várias coisas. Nós, quando falamos com Cotex ou com outras entidades do âmbito da investigação, e quando vamos com um produto informático, a primeira sessão que nós temos de resposta é: isso já existe. Isso já existe. Ora bom, já existe muita coisa, não é? E na informática é um bocado complicado provar que aquela ferramenta ou aquela tecnologia ou aquela plataforma, ela própria não tenha sido criada e não exista. Isto estou a falar da SIS-IDT, estou a falar da GAS 2020, ou seja, estou a falar de um nível em que a exigência de investigação, a exigência de reconhecimento dessa investigação é realmente elevada. Isto por um lado. Se estamos a falar de aspectos produtivos, provavelmente ditos, desde que o CAI esteja enquadrável, uma empresa informática como outra qualquer, ou vai à internacionalização, ou ia à internacionalização, e não podia ter equipamentos produtivos. O que é que são equipamentos produtivos na informática? Servidores, computadores. Isto era logo cortado. Logo. De softwares. Tal. Porquê? Porque é produtivo. Isto é como ir a uma fábrica de enchidos e dizer: a máquina que enche a tripa, não pode. Pronto. Mas era possível fazer o resto. Tudo o que tivesse a ver com mercados, qualidades, seguranças, energias, poupanças, etc. Isso sim, em relação com o mercado. É claro que a lógica era mais de internacionalização e menos de mercado, e vai ser, e menos de mercado nacional. E é por aí que vai continuar a ser. Portanto, ao nível de investigação, a parte informática é mais complicada, mas não é impossível, porque há empresas informáticas a fazer isso. A Europa gastou 300 milhões, acho, numa plataforma nova que se chama FireWare, que querem que seja o próximo motor que vai revolucionar enfim, as internets e a forma como nos relacionamos. Portanto, é natural que daqui a amanhã
vamos começar a ouvir Fireware por todo lado, porque é uma coisa que a Europa gastou 300 milhões e lançou para um concurso de 30 milhões para aplicações para aquela plataforma. Lá está, são estas coisas, como estava a dizer aquela nossa convidada, que temos de estar todos com atenção ao nível daquilo que sai na Europa. Porque cá estamos a aguardar, mas na Europa aquilo está sempre, as calls estão sempre a abrir, sempre. Vão abrindo, pronto, tem uma dinâmica. Estamos com atenção e irmos, enfim, a cada uma que saia fazendo o espírito crítico sobre ela, ver, opa, isto serve, entra ou não entra. E isso da Fireware foi e hoje em dia já falei com vários atores da informática e pelo Fireware ninguém sabe o que é. E depois eu também não sei o que é, agora sei que a Europa gastou 300 milhões nisso. E dizem que promete revolucionar as redes. Epá, então, se calhar vamos ter um bocado de atenção nesta brincadeira. Ou aquilo é um elefante branco para alguém, ou então vamos ter atenção a esta brincadeira. Então, não há mais nenhuma questão? Bom, está ali uma menina, faz favor. Olá. Sim. Prevê-se uma continuidade daquilo que já tem acontecido até ao momento. A taxa de incentivo é que poderá ser distinta. E a forma de pagar o incentivo. Vamos lá ver. O de minimis é... Vamos falar. O de minimis é um orçamento que todas as entidades têm direito, que vale 200 mil euros em cada 3 anos. E que há algumas despesas destes quadros comunitários que são financiadas ao abrigo desse de minimis. Nas não PMEs, por exemplo, havia essa figura. O não PME é uma feira, era por de minimis. Havia estudos, era por de minimis. Ou seja, que aquilo entrava num programa grande, mas depois o fundo que lá ia pagar aquilo não era o FEDER, não era o FSE, era o de minimis. Portanto, o de minimis, há um site, há um atendimento que, se mandar para lá os seus dados, eles dizem-lhe, pelo seu contribuinte, dizem quanto é que está a utilizar. Portanto, e a partir daí já sabe, opá, se esta regra que aqui está nova, para eu ir às feiras, é pelo de minimis, ok, então eu vou ver quanto é que tem disponível de minimis e serve ou não serve, tem ou não tem. Sim, o de mínimos permanece. O de mínimos é uma obrigação de todos os Estados-membros e vai permanecer, não só o de mínimos, mas também o remeter para lá algumas despesas. Faz favor. O de mínimos só lhe é retirado, digamos, orçamento, do seu orçamento de mínimos se o disponibilizar, se tiver o uso dele, não é? Pois, mas só se tiver uma candidatura aberta, ou não? Se eu não... Exatamente, só se gastar dinheiro de lá, se não gastar dinheiro de lá, não é? Quando há uma candidatura, faz uma candidatura, ela é aprovada. Dizem-lhe, esta verba aqui, quem vai pagar é o de mínimos. Se gastar... Você pode ter uma candidatura aprovada, com aquilo aprovado, e pode ter feito essa despesa. Claro. Ok? Ora, se fizer essa despesa, que eles dizem que é de mínimos, isso vai ao seu saldo e vai tirando o saldo. Cada ano que passa, eles fazem as contas, ok, este ano entrou uma coisa ou não? Então, se não entrou, saiu, pronto. Se já saiu, ou seja, essa despesa que eu tive já fez 3 anos atrás, então se já fez 3 anos, eu tiro-a e acrescento ao saldo. Claro, entendo. Percebe? Eu também queria fazer outra pergunta relativamente às candidaturas. Se eu fizer agora uma candidatura no agroflorestal, eu posso fazer outra candidatura depois? As florestas ainda não estão abertas, creio eu, não. Não, então da parte da agricultura, uma que esteja aberta já, ou quantas candidaturas é que eu posso candidatar-me? Repare, quantas? Sim. Ou seja, eu posso concorrer a duas candidaturas e serem as duas aprovadas? Mas o NIF é o mesmo? Sim. Para o mesmo objetivo? Não, para coisas diferentes. Mas a exploração é a mesma?
Não, são coisas diferentes. Por exemplo, uma na agricultura e outra no turismo. Não tem problema. É porque o turismo nem vai por estas, vai por outras, não é? Isso não há problema. Repare, você pode ter num sítio, florestas é uma coisa, vinha é outra, turismo é outra, agricultura e pecuária é outra. Tem trabalho a fazer as candidaturas todas. Até agora não há forma de agregá-las. O mesmo se passava com os jovens agricultores no PRODER. Tinham que fazer a candidatura ao jovem agricultor da instalação e depois tinham que fazer uma candidatura para os meios de produção para essa instalação. Portanto, isso não é crítico, isso é assim. O crítico é nós pedimos dinheiro duas vezes para a mesma coisa, isso é que não podemos fazer, isso é que eu estava a perguntar se eu diferente. Ok, obrigada. Bom dia, o meu nome é Marta Caminha e já vou colocar a seguinte questão. Eu faço parte da organização de uma IPSS. Portanto, as infraestruturas não podem ser apoiadas. Qual será o investimento elegível, então? Olha, tudo que for na área, enfim, de projetos sociais, e agora cabe-nos a nós, a vós, enfim, ver quais são os projetos sociais que possamos vir a desenvolver ou possam desenvolver e que possam ser apoiados. Eu vejo com dificuldade uma 612 outra vez. Pronto, uma construção de lares. Vejo, mas pronto, até sair temos de ter a devida calma. Vejo alguma possibilidade de adequação, de reabilitação de instalações. Isso poderá acontecer. Mas imagino uma que já existe, ampliação. Isso poderá ser possível? Eu não consigo dar essa resposta. Ou, por exemplo, um centro de dia transformar em lar? Não consigo dizer isso. Eu poderia já dizer que sim, enfim, porque poderia até ter indicadores nesse sentido, mas é complicado. É complicado porque eu não tenho nada no momento que me diga que a reabilitação ou que enfim, esquece. Porque depois colocam-se outros tipos de questões, mas é ampliação porquê? E depois poderá haver limites, poderá haver, enfim, situações em que naquela região isso seja interessante, ou seja apoiável, ou não seja, pronto, é complicado. Agora, o que eu acho é que temos de estar todos com atenção se for para a área da estrutura, betão, se existe, o que é que podemos fazer? E aproveitar ao máximo, porque eu tenho enfim, vários contatos com várias IPSS que me fizeram a mesma questão que está a fazer e aquela colega fez também. Mas eu tenho que fazer um cálculo, como é que eu faço? Vamos aguentar aqui um bocadinho, vamos ver. Tenho que fazer um centro de dia. Outro dia estive ali para a zona da Serra, eu quero fazer um centro de dia. Pois, olha, deixa-me cá ver, mas aquilo é uma aldeia, é tudo velhote, está bem. Mas a parte da arquitetura terá que estar aprovada já anteriormente? Por regra, quando há um projeto que é elegível, esse ou turismo, por exemplo, por regra, os projetos de arquitetura e as licenças, ou seja, os pareceres à aprovação, têm que ser prévios à submissão da candidatura. Pode haver algumas exceções em que podem permitir até a assinatura do contrato. Agora será uma coisa parecida com o contrato. Poderá haver às vezes pode haver essas derrogações de prazo, mas ao início da formalização do relacionamento, tudo o que é projeto de arquitetura e tudo o que é aprovação tem, por norma, que estar aprovado. Tem que já estar. E a previsão será que ainda final de 2014? A abertura? Espero que sim. Esperamos todos que sim. Aquilo que poderá estar um pouco mais atrasado até a área da qualificação. Mas como o FSE, digamos, o regulamento não muda, não vai mudar muito, também não é muito complicado do ponto de vista regulamentar um novo regulamento cá fora. Como não foi complicado passar do terceiro quadro comunitário para o quadro comunitário com o regulamento, eles eram muito parecidos, pode mudar e vai mudar, aí o tipo, como é que eu ia dizer, a contabilização das próprias despesas. Poderão haver, está expresso, já no decreto, que se dará privilégio a métodos indiciários ou forfetários em vez de métodos reais. Não é? E pronto, poderá enfim, trazer alguns desafios diferentes. Mas esse prevê-se ser um pouquinho mais atrasado. Agora, os outros, a área social era uma área que até nos diziam que ia arrancar o mais breve possível, por todas as questões e mais alguma, não é?
E eu espero que seja uma das que arranque também até ao final do ano. Ok. Ora, com que linhas? São aquelas que já estamos habituados, a 6.2, enfim, tudo aquilo que foi de apoio a projetos internos, de apoio às populações. Uma boa parte das IPSS que nós temos no país, os quadros, os psicólogos, tem tudo projetos por trás, não é? E são projetos que são desenvolvidos e isso será para continuar. Quando vir a analogia, mas isso será para continuar. Ok, obrigada. Só mais uma questão. Acho que o Marco... O resto da sala a ouvir, não é? Bom dia. A minha questão é relativamente simples, presumo eu. Ou seja, se no Portugal 2020 está contemplado eventualmente alguém ou um centro de investigação ou uma unidade de investigação ligada a um instituto superior de ensino, poder também fazer algumas candidaturas a projetos. No fundo, essa mesma candidatura já contemplava a mesma previsão de criar um spin-off final com esse próprio projeto de investigação. Olha, esse tipo de candidaturas, digamos, de apoio à investigação, e não, agora há bocado quando estava a referir e estou-me a lembrar de outro, isso é possível, não é? E esses projetos que depois abarcam uma rede nacional, internacional, isso creio que será possível. A outra questão que me está a colocar é uma tendência, é fazer das universidades não só polos de qualificação ou de investigação, mas também elas próprias serem incubadoras, ou seja, terem ali uma matriz de lançamento ou de pré-lançamento empresarial das entidades. Eu estou a tentar dizer que sim, não estou a falar da parte infraestrutural, não estou a falar da casa, não estou a falar do botão. Eu estou a tentar dizer que sim, sabe? Porque quer naquilo que é o que se pretende, que é o aproximar da investigação com o mundo prático, e pelos exemplos que eu dei da democratização do ID, tudo aponta nesse sentido. Quem vai liderar isso? Eventualmente as universidades, não é? Com certeza. Isso já é possível, portanto eu creio que sim. E já agora, em que linha operacional é que isso se podia alocar? Bom, daqueles eixos temáticos? Ou no primeiro ou no terceiro, quer dizer, não tem muito por onde, não é? Tem que ser no primeiro ou no terceiro. Só uma pergunta, é muito simples. Não existe qualquer mecanismo de controle prévio à submissão de uma candidatura. Isto é, perante uma ideia do sujeito que poderá saber ou não enquadrar-se num qualquer quadro, não há nenhum controle prévio a essa candidatura. Controle prévio para a entidade? Sim, para a entidade que depois vai conhecer a candidatura, considerando-a apta ou não apta. Vamos lá ver, o ato de submeter uma candidatura é um ato, digamos, voluntário e empresarial. Ok. A minha questão era saber se havia algum mecanismo anterior à submissão da candidatura que pudesse orientar o sujeito para a sua ideia, não sei se faz. Os organismos que estão associados ao 2020, sejam eles as delegações do IAPMEI, ou das CCDRs, ou mais os centrais, ou a linha telefónica, ou o balcão 2020, ou o mail, ou o que é que seja, todos eles conseguem dar indicações sobre a elegibilidade de determinado tipo de despesas. Ok? É claro que todos eles depois também remetem para aquilo que é a sua ideia e aquilo que é, digamos, a junção do bolo enquanto projeto. Agora, se me está a dizer assim, olha, eu queria submeter ao IAPMEI, ou à CCDR, ou não interessa, a minha pré-candidatura para eles pronunciarem sobre. Essa figura não existe, ou não tem existido. Okay? Eles podem dar apoio, enfim, pelos mecanismos, olha, isto entra, isto não entra, isto faz parte, isto não faz parte. Mas você tem que fazer o resto do bolo. E tem que fazer outra coisa, que é tudo aquilo que é
a fundamentação prévia e pós, com base naquilo que poderá ser a exploração económica e financeira do negócio. E isto nenhum técnico do IAPMEI, porque ele não vai estar a analisar o seu balancete, quer dizer, nem o seu... Percebe? Pronto. Agora... O conjunto de condições necessárias, pode não ser muito fácil para, às vezes, ao sujeito conseguir integrar as suas condições, a sua ideia, o seu projeto, devidamente conseguido por ele, e depois a questão burocrática, e aí sim, as condições de elegibilidade ou não. Essa era a minha questão. Agora, há questões, pronto, além de poder recorrer a empresas consultoras, naturalmente, e cujos custos também, uma boa parte das vezes, são financiados no próprio projeto, há aí a questão mas tem que ser submeter a candidatura. Havia uma linha, penso que até era a inovação, que tinha um quadro à entrada que nós tínhamos que preencher e fundamentar porque é que éramos enquadrados no concurso. Mas eu estava a perguntar. Mas isto pressupunha que você submetia à candidatura. E eles olhavam para aquele quadradinho, não é? Que era um texto, e, mediante aquela fundamentação, diziam esta candidatura está enquadrada ou não está enquadrada com o aviso e com aquilo que são os objetivos do programa, do aviso, etc, etc. E deixavam-na passar ou não deixavam passar. Mas você tinha cometido a candidatura. Ok? Mas aí também estava incluído indicadores financeiros, estava incluído a parte das licenças, dos alvarás, enfim, do não dívida, etc, etc, etc. Ok? Nada, disponha. Eu também gostaria de colocar uma questão. Eu tenho uma pequena empresa, uma farmácia, e já percebi que, do ponto de vista de infraestrutura, nada estaria coberto pelos fundos comunitários, mas vi também, do ponto de vista de qualificação de recursos humanos, já estaria. Não fiquei com certeza absoluta se, por exemplo, quisesse colocar um robô que, no fundo, vai também melhorar a competitividade da minha empresa, se isso podia de alguma forma ser enquadrado, e também, por exemplo, a introdução de um sistema informático para fazer, ou, por exemplo, um ERP para fazer a gestão, uma gestão melhor da minha empresa, se tal, que também tem um custo elevado, se também estaria suportado. Portanto, eram essas as minhas questões. Ok. Eu não sei de cor o CAI das farmácias. Nós estamos à espera que abra uma linha, e era até novembro, não sei se vai abrir domingo, acho que até ontem não tinha aberto, que é o Comércio Invest. Ok? E no Comércio Invest eu tinha que ver, tu lhe deste a resposta, mas tenho absoluta certeza que o CAI da farmácia é enquadrado. No Comércio Invest, que era uma linha destinada a modernizar o comércio, ou seja, a fazer obras, vitrines, lá dentro, neons, ou balcões e tal. Eu não sei se a farmácia tem um CAI enquadrável. Se tiver um CAI enquadrável, o comércio investe. Aí já pode ter algum apoio para aquilo que é a relação com o seu cliente, quer seja infraestrutural, quer seja do ponto de vista informático. Veja que... Ou então deixe-me o recado que eu vejo por cima e mande-lhe isso no seu mail, não tem problema nenhum. É a única coisa que eu vejo neste momento. A curto prazo, não é? A curto prazo. O resto temos que aguardar. Já viu a formação, portanto, agora o resto. Mas a curto prazo, infraestrutural, o comércio investe. Também está limitado, não é? Mas pronto. Mas vamos estar com atenção a isso. Muito obrigado. Bom, não havendo mais questões, quero agradecer aos resistentes e aos outros que também já colaboraram. O facto de estarmos aqui, ter os nossos contactos, qualquer questão, canal aberto, sem compromisso, não ligamos o taxímetro, portanto, perguntem o que quiserem, nós respondemos sem qualquer tipo de compromisso. E disponham. Muito obrigado.
para isto, não é? E depois vai trazer outros desafios. Portanto, esta relação entre as entidades será privilegiada desta maneira. Portanto, aceitação digital, por assinatura digital, por reconhecimento do chip, portanto, aquelas máquinas, portanto, será assim. Preparem-se para isso. Isto tem um benefício, que é, enfim, poupar dinheiro de reconhecimentos, notários ou advogados, ou o que é que seja. Se alguém ainda se vai queixar acerca disto, mas também tem a expectativa de ser mais rápido. Ok? Por outro lado, há também o compromisso da entidade gestora pedir de uma só vez os elementos necessários. Como sabemos, e alguém aqui uma vez mais passou por essa experiência, nós tínhamos, quando assinávamos o contrato, ou termos de aceitação, mandar para lá as certidões de não dívida à Ação Social, ao Estado, etc. Acontece que essas certidões, sendo físicas, têm um determinado prazo, 3 meses, 6 meses, conforme. E quando era preciso receber dinheiro, isso é normal, com qualquer relação com qualquer organismo do Estado, não é só incentivos, essas certidões tinham que estar em dia, tinham que estar ativas, tinham que estar dentro do prazo. E acontecia que, por vezes, não estavam, não é porque a empresa não pagasse, não estavam porque não tinha o papel na altura, não estava atualizado o papel. E quando estava por isso, estava-se a aguardar o pagamento e nunca mais vinha, e depois ligava-se, então não pago, a sua certidão, pronto, não está. Então lá tínhamos nós que pedir certidão nova, mais uma semana ou coisa assim para o dinheiro vir. Portanto, neste momento, também era possível já darmos o nome e a autorização para consultar a situação tributiva. Neste momento, esse vai ser o caminho. Ou seja, o Estado, diz no decreto, que não vai pedir elementos às entidades cujo acesso ele tenha. Claro que nós autorizamos o acesso, naturalmente, mas que não vai pedir. Portanto, há coisas que o Estado vai poder consultar, desde que nós autorizamos a todo momento. Portanto, aí também, por vezes, em situações que poderemos saber, de entidades que por um período tinham que passar ali para uma reestruturação e não podiam naquele período para depois, à frente, quando tinham a situação regularizada, poder tratar, pronto, isso poderá ser um pouco mais, tem que ser mais acautelado, digamos assim. Portanto, e outra coisa que também está prevista, e eu lançava também o desafio, que também está prevista nesse decreto-lei, é a retroatividade. Ou seja, o que é a retroatividade? A retroatividade é que nós podemos incluir despesas com datas anteriores à data de submissão da candidatura. Isto é retroatividade. E o decreto-lei diz isso claramente. Poderão existir retroatividade de despesas a 1 de janeiro de 2014. É claro que não diz as linhas em que poderá existir essa retroatividade, mas como estamos atrasados, como estamos em transição, poderá acontecer que haja aí, digamos, nas primeiras chamadas, alguma retroatividade para algumas despesas. Portanto, o que é que isto nos induz? Induz, uma vez mais, a que tínhamos que fazer o trabalho de casa, ou seja, começar desde já, que já devíamos estar a fazer, a pôr no papel aquilo que queremos fazer nos próximos 2 anos, onde é que queremos estar, como é que lá chegamos, com que equipamentos, com que serviços, com que ferramentas, com que meios, submeterem a isso internamente ou entidades, enfim, como a nossa, associativas, para análise, para apoio da estruturação dessas mesmas candidaturas, porque quando as candidaturas abrirem, e vamos já ver uma candidatura que está aberta, abre para um período de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, e nesse período é muito complicado, nesta altura que o país está, ir saber de orçamentos, ir discutir preços, discutir soluções, pensar naquilo que seja a estratégia. Portanto, esse trabalho tem que ser feito desde já, partilhado e estruturado ou preparado uma candidatura, ainda que nós não consigamos submeter a candidatura neste momento. Mas as linhas são estas que temos vindo a falar e não vai-se fugir muito disto. Portanto, nós todos já sabemos mais ou menos as linhas, daí o interesse destas sessões. As linhas são estas, pensem lá um bocadinho na vida, ponham lá isso e depois, se quiserem partilhar, partilhem com quem? Com os vossos parceiros de consultoria, não é? Para vos ajudarem a estruturar as candidaturas. Ok? Portanto, isto, no que diz respeito à retroatividade, é um input interessante que poderá vir colocar-se. Já falámos nisto. Reparem aqui, isto é só resumir os quadros comunitários. Reparem, aqui do vosso lado esquerdo, o ID, portanto, a investigação, tem para aí 15% a 7%. Do lado direito, a parte ambiental, dos carbonos, dos recursos, etc., com uma percentagem igual. E depois, em baixo, uma grande bola, cerca de 40% da área social e do capital humano. E em cima, a competitividade. É claro que para a competitividade também inclui a inteligência, não é? A parte da inteligência. Mas isto para percebermos que, uma vez mais, isto são números do acordo de parceria.
Não são números finais, porque assim não conhecemos, ok? Mas andarão por aqui. O que é que está aberto em Portugal neste momento? Portugal continental. Como eu disse, no 2020 ninguém pode ter candidaturas, mas dentro do próximo quadro comunitário de apoio também está a parte agrícola, a gente chama-lhe PDR, enfim, PDR 2020, que também tem nos eixos, eu não vou alongar muito nisto, mas tem também 4 eixos de apoio. Portanto, esta é a parte rural, ok? Não é agrícola, é rural, porque o desenvolvimento rural, e eu aprendi isto muito contato com as pessoas que têm nessa área, o desenvolvimento rural não é só tirar batatas da terra, ok? É depois saber transformar os produtos, é saber dar uma boa imagem, etiquetagem, embalagem, não sei o quê. Não é? E aqui permitam-me uma palavra de reconhecimento a toda esta massa de população e de cidadãos que teve e que permaneceu no mundo rural, como há aqueles que permaneceram no mundo têxtil, ou mesmo no calçado, ou mesmo nas pescas, que são setores que não ficaram nada interessantes a determinada altura, que muita gente abandonou, mas quem preservou, quem lá ficou e quem lá teimou e quem lá andou, hoje está a colher. E hoje é sexy ser agricultor. Bem, tenho aqui a minha plantação, tinha uma ovinha, isto é sexy. Mas o sexy já custou algumas plásticas lá atrás, não é? Portanto, isto só para... E o que é que está aberto? O que é que está aberto aqui no PDR? No PDR está aberto o 3.2 e o 3.3. Ou seja, aquilo que é a exploração agrícola, portanto, trabalhar os equipamentos, etc., e depois tem a parte de marketing e a parte da transformação. Ok? Primeiro, transformação. Transformar fruta, vinho, azeite, está ali no 3.3. Ok? Está também outra coisa que não está aqui, que é o VITIS. Ou seja, o VITIS é a parte da reestruturação da vinha. Aquele 3.2, investimento de exploração agrícola, ali eu não posso ter exploração de vinha. Isso está no VITIS. Está no outro. Está bem? Mas existe para a vinha também. O vinho não fica de fora. No 3.3, eu já tenho ali, já posso fazer investimentos em adegas. Aí já é possível. Isto tem a ver com questões, penso, mais políticas. Mas pronto, neste momento consegue-se investir na agricultura, porque foi uma promessa que a Sra. Ministra fez. Se alguém aqui mais ligado a esse mundo sabe que no dia 30 de junho deste ano foram suspensas as candidaturas ao PRODER. O PRODER é o antigo programa agrícola do quadro comunitário anterior. Ele suspendeu porque havia muitas e não havia capacidade de resposta, pelos motivos que explicou na altura, mas disse que ia abrir mais à frente e que elas podiam ser realizadas. E pôs uma data de dia 15 de novembro. E, efetivamente, o PDR abriu no dia 15 de novembro. E, efetivamente, o PDR prevê que haja ali uma dotação especial para aquelas candidaturas do PRODER. Essas candidaturas do PRODER poderão ter que serão analisadas ou reanalisadas à luz agora dos regulamentos do PDR e poderá ter que haver ajustes. Vocês poderão ter que vir para trás para ajustar. Mas está lá a dotação específica para isso. Portanto, é engraçado que a agricultura vá à frente também no nosso país, enfim, no setor, digamos, mais tradicional e não no setores que costumam ir mais à frente, como a parte industrial dos serviços. Neste momento estamos a aguardar a regulamentação. Mas, como vos disse, e reforço, é muito importante fazermos o trabalho de casa e pensarmos onde é que queremos estar e com que investimentos, para preparar. O exemplo, que não sei se isto vai se propagar, no PDR, nestas linhas, investimentos, eu espero que esta moda não é por nada, é para dar mais trabalho. Investimentos superiores a 5 mil euros, se meter numa candidatura no PDR, a 3.2 ou 3.3, investimentos superiores a 5 mil euros, nós temos que juntar, temos que submeter, porque isso é tudo na plataforma. Aí há bocado não falei, mas já vou falar, do Balcão 2020. Temos que meter na plataforma. É tudo feito eletronicamente. E nós temos que, além de fazer por lá os formulários, temos que juntar os orçamentos, 3 orçamentos, para cada investimento superior a 5 mil euros. Portanto, se isto pega para a área da indústria, dá um bocadinho mais de trabalho, é mais complicado. Portanto, quer dizer o quê? Quer dizer que realmente quem não está na agricultura e está a pensar em fazer investimentos, convém mesmo começar a pensar neles. Porque é preciso ter orçamentos, às vezes é preciso, enfim, ter estas exigências de submeter formalmente, digitalmente no caso, estes orçamentos. Portanto, o meu redobrado alerta para isso.
Há bocado não falei, quando estava a falar das diferenças, que é o balcão 2020. Deixem-me só recuar. O que é o balcão 2020? O balcão 2020 é, segundo dizem, já existe e está aberto, onde tudo vai acontecer. Ou seja, é no balcão 2020. Nós até agora, parêntese, nós no CREN, nós já tínhamos vários balcões. Quem trabalhava com a formação tinha um balcão próprio, o CIVS, não é? Quem trabalhava com o Compet tinha um balcão próprio, ou seja, submetia num determinado sítio da internet as candidaturas, no POPH a mesma coisa, nos POs, nos territórios a mesma coisa. Portanto, esta figura de submeter digitalmente a candidatura do formulário ser eletrónico, isto já existe, e não é de agora. O que se tentou fazer agora, que está em curso, agora vamos ver a robustez, mas está, é um sítio único onde nós pomos tudo, seja da área de cultura, área social. Teremos, portanto, quem não se registrou ainda, registre-se no Balcão 2020 para ter uma password e um login. Tem uma área própria onde vai receber as notificações, ou seja, onde se mete as candidaturas e depois tudo o que é contacto vem por essa área, uma área reservada, tem um login e um password. Porque saber o que é que se passa comigo? Está ali, e é lá que eles colocam o aviso. Atenção, a sua candidatura foi aprovada. Atenção, pronto. Ou submeta este documento. Portanto, é lá que vão surgir as coisas. Portanto, isso é uma diferença face ao CREN, pela centralização dos próprios processos. Ok? Portanto, isto, se tiver aqui alguém na área de cultura interessado, fica com esta indicação. Por fim, eu também não podia vir aqui falar de Portugal 2020, de PDRs e da Europa 2020 e não falar de outras coisas que nós, como entidades, cidadãos, temos e podemos ter acesso, que são linhas europeias, vamos chamar diretas, ou seja, são linhas que nós submetemos diretamente à União Europeia. Essas linhas existem, estão disponíveis, estão todas, não há à espera de nenhuma aprovação, é possível fazer candidaturas, têm sido feitas candidaturas a essas linhas. Eu deixo aqui alguns exemplos. Isto porquê? Porque, por um lado, o facto de nós irmos às linhas europeias não invalida que vamos às nacionais e vice-versa. E, por outro lado, as linhas europeias podem ter uma complementaridade daquelas que são as nossas nacionais. É claro também que, repare, se nós, em Portugal, o mais interessante pela dimensão é ir aos programas regionais, não é? Porque somos só nós. Se eu vou ao Programa Regional do Norte, é só o Norte que está a concorrer ali. Quando eu saio do Programa Regional do Norte e vou para o Nacional, já está uma empresa de Vila Real a concorrer com uma empresa de Beja ou de Setúbal. Portanto, eu quando vou para a Europa, para estas linhas, estou a concorrer com mais 25 ou 27 Estados-membros que têm também centenas de candidaturas, centenas de empresas ou milhares. É claro que quem abrir e for para o Google, H2020, Horizonte 2020, e vir, se formos ver os concursos, chamam-lhe calls, não é? Se formos ver os concursos, aquilo tem muitos milhões. Isto aqui tem milhões. Mas tem milhões para 20 e tal países, para centenas de empresas. E o critério é seletivo. Mas isto não nos pode nem pôr de menos, nem esmorecer, nem nada. Isto só tem que nos animar. Porque, por exemplo, no H2020, para termos uma ideia, ao contrário do resto dos fundos, Portugal é contribuinte líquido. Ou seja, Portugal põe lá dinheiro e não tira de lá o que lá põe. Nos outros tira, nos outros aproveitamos. Agora, naquele não, portanto, há aqui também um desafio redobrado para equilibrarmos aqui um bocado também dos nossos deve haver. O que é o H2020? Tem 3 pilares, desafios setários, sociais, industriais, etc. Pronto. Mas, basicamente, ligado à área da investigação e desenvolvimento. E vocês vão ver lá, se tiverem essa paciência, ou se não tiverem, peçam-nos que nós vemos por vocês como projeto em concreto, vocês irão ver lá coisas muito interessantes do ponto de vista da energia, do ponto de vista da segurança alimentar, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das tecnologias de informação, enfim, daqueles todos os vetores que há bocado eu fui aflorando alguns, que são a preocupação da Europa. Eu outro dia até lá vi um desafio para segregarem células pancreáticas. Se for, claro, eu depois percebo, quer dizer, pelas doenças que nós temos, que mais proliferam no nosso espaço europeu, não é? Tudo tem a ver com a parte da imagiologia, por exemplo. Portanto, há ali desafios interessantíssimos que até nós podemos perceber o que é que, com aqueles desafios, vamos perceber o que é que vai acontecer, em termos depois de regras práticas de
de produção, o que é que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos. Porque depois estes desafios vão gerar projetos, vão gerar, enfim, vão combater necessidades, que depois alguém industrialmente, ou, enfim, numa escala de produção, seja de serviços, seja de bens transacionáveis, vai ter que produzir. Portanto, até para isso nos serve, ok? E vão ver também o imenso dinheiro que a Europa gasta na área social e na área da saúde. O COSME, o Programa Europeu mais direcionado para as PMEs, para o desenvolvimento e competitividade das PMEs, o LIFE, as pessoas já ouviram falar, LIFE é para o ambiente, tudo tem a ver com proteção de espécies, ecossistema, alterações climáticas. Estão a ver que é sempre a mesma história, a mesma conversa. Alterações climáticas, sustentabilidade, mas isto são projetos que se querem com um grau, enfim, de inovação elevado, com um grau também de replicação elevado, que integrem as boas práticas, e nós em Portugal não temos tido LIFEs, temos alguns, o Barreiro conseguiu, enfim, mais um ou outro de cabeça não me recordo, temos alguns, mas também não é uma linha que nós trabalhemos, que aproveitemos muito. Europa Criativa, tudo está relacionado com cultura, teatros, danças, cinemas, multimédias, portanto, tudo que são projetos tem aqui e vai, depois por aqui abaixo, não é? Até o Erasmus, também sabe, conheço o Erasmus mais dos estudantes, do intercâmbio, mas não é só isso. Portanto, isto são exemplos de programas que podem aproveitar, uns mais na área da investigação, outros mais na área da concretização, mas que não carecem que não se sobrepõem aos nacionais. E pronto, é mais uma ferramenta que vos deixo aqui. Isto é a forma depois como temos que fazer, já tenho a dizer-vos, temos é que sonhar e depois fazer do nosso sonho aquilo que é uma realidade e planear o mais cedo possível, porque isto quando abrir, minhas caras e meus caros, vai ser de um dia para o outro e vai ser uma confusão muito grande. O país está há 1 ano e meio sem um apoio estrutural em termos de financiamentos. Começou agora com a agricultura. E realmente é preciso, enfim, preparar com alguma antecedência estas coisas. Pronto. Eu não creio que seja o último quadro comunitário. Dizem que sim. Até poderá não ser. Mas este vai existir, este é real, temos mesmo que o aproveitar. Pronto, eu com isto, digamos, parava aqui esta sessão e agora, daquilo que eu souber ou conseguir e pôr a minha experiência à vossa disposição, por favor, estejam à vontade, interagimos, perguntem. Havia um compromisso do Ministro da Economia a dizer que até ao final do ano queria movimentação financeira nas candidaturas. Não vai ser possível, não me parece. Não me parece porquê? E quando o Sr. Ministro disse movimentação financeira, quando o Sr. Ministro fala em movimentação financeira, quer dizer que tem que haver candidaturas submetidas, mas para haver candidaturas submetidas tem que haver regulamento para se submeter as candidaturas, tem que haver aprovação dessas candidaturas e depois tem que haver pedidos para isso. Ora, bom, o decreto-lei que está cá fora, que rege os fundos, diz que o prazo para a aprovação de candidaturas são 60 dias úteis, até 60 dias úteis. Depois também diz coisas interessantes. Diz que tem que pagar em 30 dias, que é bom, está lá escrito. E que o saldo é em 45 dias, está lá escrito. Portanto, está lá escrito. Pronto, isto também é bom. Portanto, eu não vejo, e neste momento as últimas tendências até porque está um pouco atrasado da parte vamos chamar, da parte do 2020, está mais atrasado porque está em aprovação em Bruxelas os PO, os programas operacionais, e por vezes estamos a lidar com questões, enfim, de escrita e de semântica, digamos assim, mas ainda há, enfim, prevê-se que no mês de dezembro possa abrir para depois estar em força no princípio do ano. Agora, compete-nos a nós estar atentos, porque isto de um momento para o outro, porque os regulamentos em si, eles estão minimamente preparados. Os regulamentos, eles estão preparados. Mais um acerto, menos um acerto, mas daquilo que sei, ou do que me disseram, até já foram ao circuito jurídico, não é? Porque os regulamentos são preparados pelas partes técnicas. Muitos deles já são, digamos,
inspirados nos existentes, não é? São adaptados a novas regras e depois vai para o circuito jurídico, circuito político, e eles já passaram por lá, portanto o que vier é mesmo acertos e depois de um momento para o outro, de um dia para o outro, abrem e a coisa fica efetiva. Portanto, é essa a expectativa que nós temos. Daí há bocado está a dizer, a retroatividade poderá ser interessante, porque se estamos todos pressionados, se a parte política está pressionada por resultados, e ser um ano de eleições também não é alheio, ou não poderá, terá a sua influência. Portanto, se a parte política está pressionada por resultados, nós estamos pressionados porque temos que crescer, temos que investir, precisamos de apoio financeiro, poderá existir alguma situação de retroatividade aplicável a algumas linhas para quê? Para mais facilmente o pedido de incentivo ser concretizado, porque se é retroativo quer dizer que a despesa já existe, quer dizer que já tenho a fatura, tenho o recibo, já tenho o pagamento, coloco e peço o dinheiro, ou aquilo que for previsto no regulamento, certo? Se eu não tiver que fazer o investimento, escolher fornecedor, fazer o investimento, pagar, demora mais um bocadinho. Portanto, há essa expectativa. Orientado para as instituições que têm IDEMAs, mas saiu. Olha, saiu, desconheço. OT1. Eu estou a achar estranho, porque a informação que eu tinha era que também os POs estavam para ser aprovados. Mas eu recebo assim avisos mas o MOT várias... é uma orientação técnica, certo? Diga? O MOT é uma orientação técnica. Não, objetivo temático 1, no âmbito da investigação do... Não, o que tem vindo a sair, e saiu recentemente, foi, não sei se estamos a falar da mesma coisa, não é? Foi notícias e dotações específicas para determinados tipos de investigação, linhas de investigação, quando abrirem os programas. Neste momento eu não consigo, que eu saiba, e na parte estive a consultar, submeter nenhuma candidatura porque não tenho um regulamento aberto. Mas saiu mesmo, eu fiz mesmo o download do aviso de candidatura, que temos até meados de janeiro para... Mas não será uma candidatura à agricultura? A agricultura não. Não é investigação, é dirigida a universidades e a estruturas de investigação. Já sei o que é. Isso é um programa para bolsas, para doutorado, doutoramentos, também, etc. Sim. Mas não vem aqui não está no âmbito é outra dotação. Ok. Tá? Isso eu vi. Aliás, vi porque tive realmente a ver, tinha intercâmbios, e depois tinha uma coisa que tinha que associar entidades privadas e não sei o quê. Portanto, eu tive a ver isso. Tive a ver isso. Mas isso é uma linha que está à parte neste momento. Aliás, como há outras, mas europeias também estão à parte. Ok. Está bem? A retroatividade das despesas que falava há pouco tem também de ser precedidas de um conjunto de orçamentos ou seja, tem que existir um conjunto de orçamentos para tomar a decisão no que respeita à existência da despesa, para depois ela poder ser elegível para os apoios. A retroatividade que eu há bocado mencionava é que está expressa no decreto e reporta a 1 de janeiro. Neste momento, eu creio que, enfim, não consigo adivinhar qual é a linha que vai ter retroatividade, porque isso não está regulamentado, não consigo dizer qual é que vai ter retroatividade. Aquilo que eu disse dos orçamentos aplica-se às 3.2 e às 3.3 do PDR. Sim, eu sei. Não quer dizer que se vai aplicar ao resto da economia. Era essa a dúvida, exatamente. Pois, eu não sei se vai aplicar ao resto da economia. Às vezes, quando há uma prática num determinado setor, ele tende a ser sistémico, não é? Portanto, eu não sei se vai aplicar. Se aplicar, vai dar mais um bocado de trabalho. Da retroatividade, eu não creio, uma questão de bom senso, se a despesa foi feita e se a regra não existia, possa prevalecer uma regra que aparece à frente, porque então isso será o convite a arranjar orçamentos, quer dizer. Acho que não tem sentido, por uma questão de razoabilidade. Isso é uma situação. Outra situação é se vocês, o senhor ou outro senhor, por imposição da contratação pública, que acima de determinados montantes obriga a juntar determinado número de orçamentos para tomar determinadas decisões, aí sim, mas aí já a própria lei que lhe diz que vai investir ou que vai comprar, o obriga previamente a ter uma medida de consulta do mercado ou de pedida de propostas. Percebe? Aí sim. Okay? Sim. E aí incluem-se todas as entidades que são maioritariamente subsidiadas pelo Estado. Portanto, normalmente quem tem mais de 50% do seu orçamento suportado pelo Estado, Segurança Social ou Estado diretamente, está ao abrigo da contratação pública.
ok? E tem que seguir as regras da contratação pública. Então, força. Estamos a falar naqueles PRODERs, eu penso que sim, não tenho de cabeça a coisa, mas até posso, deixe-me o seu meio que eu respondo isso diretamente, não tem problema. Mas eu penso que sim, há ali efeito de retroatividade. Penso, mas eu posso dizer isso de forma direta. Então. E sobre as taxas de incentivo, ninguém quer saber nada? As taxas de incentivo. Também não sei muito mais. Repara, as taxas de incentivo do PDR começam nos 25 e depois vão crescendo conforme as majorações que lá estão previstas, não é? Agora, há aqui coisas engraçadas, que é, nós também temos atividade nos Açores. E eu, quando vou aos Açores, e quando trabalho com os Açores tiveram até agora, até este Convergir Mais, tiveram uma linha, um programa que se chamava o CIDER, que também, pronto, era, digamos, o compete de lá. E nos Açores, o programa operacional é muito interessante. Eu diria que é quase ao nível do nosso segundo quadro comunitário. Ou seja, naquilo que é o apoio a bens de produção, e que esse apoio tem fundo perdido lá incluído. No continente já não acontece isso, pelo menos há 2 quadros comunitários, no terceiro e no quarto. No quinto também não vai acontecer. E eu, quando vou aos Açores, ou quando estou nos Açores, isto não dá nada, eu disse, isto não dá nada. Já sei que são ultraperiféricos, já sei que têm situações diferenciadas, por isso é que têm aquelas taxas e têm aquelas linhas, lá está o efeito da regionalização aqui, mas eu lembro-me e digo, está bem, mas nós no continente já não temos isso, com participação para comprar terrenos, quer dizer, não há. Não estou a falar de jovens agricultores, isso é outra guerra, ok? Não estou a falar de jovens agricultores, mas não há, percebe? Portanto, aquilo que nós vemos no PDR, que pode parecer menos interessante, poderá ser, se calhar, daqui por uns tempos, olhamos para trás e dizer, aquilo realmente é que era bom, e eu não aproveitei, ou eu aproveitei pouco. Não é? Porque eu, por exemplo, quando trabalhámos o segundo quadro comunitário, eu lembro-me que havia equipamentos produtivos que ainda tinham com participação. Havia lá uma parte que a gente podia pôr, ou, enfim,